Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Quem fala é o professor David de Geografia. Nessa aula de hoje, vamos retomar o conteúdo sobre agricultura, novas tecnologias, ok? Bom, a agricultura ela é dividida de duas formas, a agricultura tradicional e a agricultura moderna. Nós vamos retomar esse conteúdo para que não tenha ficado aí nenhuma dúvida para vocês, tá? Então a agricultura familiar ela é aquela agricultura simples que é produzida por um grupo de família, normalmente o pai, a mãe, os filhos, normalmente um familiar mais próximo, um tio, uma tia, sobrinhos. Então é um grupo familiar. Normalmente esses grupos desenvolvem um cultivo que é chamado de policultura, ou seja, são praticados vários tipos de cultura diferente e a partir dela essa família vai produzir a sua subsistência. Parte dos alimentos serve para a sua alimentação, parte do alimento vai ser comercializado nas feiras locais, nos mercados, na região onde esse indivíduo mora. No caso da agricultura familiar, ela tem uma importância muito grande, já que a agricultura familiar representa cerca de 80% da produção mundial de alimentos e, portanto, é de extrema importância para a economia. Esse comércio local, quando a agricultura familiar ela consegue atingir os comércios, os mercados e as feiras livres, ela vai movimentar um volume importante de recursos dentro do PIB de um país. O segundo tipo de agricultura é a agricultura moderna, já onde no processo de produção, no processo de cultivo, ou até mesmo antes disso, no processo de preparo da semente, é aplicada a tecnologia. Esse tipo de agricultura, ela empregam máquinas e tecnologias para aumentar o rendimento do cultivo. Essa agricultura, ela é comercial. Essa agricultura, ela normalmente é chamada de monocultura. Por quê? São normalmente espaços muito grandes, são grandes fazendas, né? E nelas são produzidas apenas um tipo de cultivo, ok? A agricultura moderna, ela tem algumas consequências. Por exemplo, impacto ambiental. Ela normalmente esgota os solos, retira do solo a maior parte dos seus nutrientes. Então, por isso, ela é uma agricultura que, se não houver o emprego de outros recursos, como fertilizantes, adubos ou até tratamentos químicos, provavelmente essa agricultura, esse terreno, esse solo, ele vai ter pouco tempo de sobreexistência, tá? A agricultura moderna, como eu disse, ela também emprega tecnologias como a modificação da semente. Essa modificação ela acontece para que o organismo de cada um desses indivíduos, desses materiais orgânicos, a semente, ela tenha uma sobrevivência maior em determinados tipos de solo. Então, esse processo de transformação, ela acontece para que a semente se adapte, por exemplo, a regiões quentes ou regiões frias, a regiões áridas ou a regiões úmidas, a regiões, por exemplo, com solo mais pobre ou regiões com solo mais fértil. Todo esse tipo de adaptação é feito de maneira laboratorial e assim se extrai o DNA e se modifica o DNA dessa planta para que ela consiga se adaptar bem a outros ambientes. A Revolução Verde, que é o conteúdo que a gente tem lá na página 230 e 231, faz parte também do processo de novas tecnologias. A implementação dessa mudança genética de novos organismos, os chamados organismos geneticamente modificados, ele acontece desde aí por volta da década de 1940 e de lá para cá se tentou produzir esses alimentos para eliminar principalmente a fome. Ela tinha o objetivo de eliminar a fome. Só que, passado o tempo, se percebeu que não se conseguia eliminar a fome e quem estava ganhando com isso eram as empresas que tinham maior poder econômico, as chamadas empresas transnacionais ou as grandes corporações. Tá? Então esse desenvolvimento ele acabou perdendo um pouco do seu sentido. Tá? Então a expressão Revolução Verde foi criada por volta aí de 1966 em uma conferência de Washington.
Esse grupo tinha aí como objetivo, aqui ó, a Revolução Verde, ela tinha como base o fim do sofrimento do povo, ou seja, eliminar a fome para que o povo tivesse, assim como sobreviver de uma maneira um pouco mais digna. Tá? Uma das famílias mais importantes aí do mundo, que é a família Rockefeller, ela investiu, tá, uma boa quantidade de dinheiro para que esses alimentos fossem feitos para acabar com a fome no mundo. Tá? Então, olha aqui. O objetivo, então, era acabar com a fome no mundo. Só que se percebeu que esses investimentos eles tinham também como objetivo a venda de pacotes de insumos agrícolas. Por trás desse processo de eliminar a fome, se estava ganhando dinheiro também com isso. Tá? Aí alguns países que acabaram envolvidos neste processo foi a Índia, o Brasil e o México. Então esses países começaram a ser envolvidos tanto na produção de insumos, que é aquilo que é utilizado para desenvolver a agricultura, desde adubo, máquinas, sementes ou técnicas de agricultura, isso são chamados insumos. Tá? Então esses países começaram a produzir tanto os bens de consumo, no caso aí os alimentos, mas também produzir os seus insumos. A implantação de novas técnicas agrícolas iniciou-se no final da década de 1940, porém os resultados expressivos foram obtidos durante as décadas de 1960 e 1970, onde países em desenvolvimento aumentaram significativamente sua produção agrícola. Países que já eram desenvolvidos pelas questões industriais agora passaram a também produzir os alimentos em melhor e maior quantidade, devido a essas mudanças que foram ocorrendo com a Revolução Verde. A mudança na semente, a mudança e adaptação de insumos agrícolas, a participação maior desses países industrializados no desenvolvimento de máquinas para a agricultura. Então, tudo isso foi aumentando a participação e a produção dos países desenvolvidos dentro da agricultura. A Revolução Verde proporcionou tecnologias que atingem maior eficiência na produção agrícola, aumentando significativamente a produção de alimentos. Entretanto, a fome mundial não foi solucionada, desbancando o discurso humanitário de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome nos países desenvolvidos. Ou seja, se tentou criar um meio para eliminar a fome, mas o que se percebeu é que se estava ganhando muito mais dinheiro do que eliminando realmente o problema. Então, por isso, esse processo de Revolução Verde, ele trouxe, sim, muitos benefícios para a agricultura no mundo, mas ele também não atingiu o seu objetivo, que era eliminar a fome ou pelo menos minimizá-la. Tem aí para vocês entenderem melhor as diferenças entre as agriculturas moderna e a agricultura familiar do ponto de vista do trabalho mesmo, de como funciona. Olhem aí que a primeira imagem é da agricultura familiar, onde o arado, que é o processo de remanejo da terra, tá, para poder plantar, ele era feito antigamente com o uso de animais. A tração animal era o principal meio para se fazer esse arado. Depois ela passou a ser feita por máquina, o que ampliou a área a ser trabalhada e diminuiu o tempo nesse processo. Tá? A segunda é a irrigação. Aqui eu coloquei para vocês uma foto de um esquema. Sei que não está muito boa aí para ler, mas é que para mais que vocês entendam o sistema. Olhem aí que ele é um sistema bem arcaico, usa inclusive garrafas PETs. Tá? Eles furam essas garrafas e aí liberam a água a partir dessa caixa. E aí essa água escoa pelas garrafas e vai molhando o terreno de pouco a pouco. Tá? Isso é chamado também de irrigação por gotejamento. Essa irrigação, ela é uma irrigação para famílias pobres que não têm aí como utilizar, por exemplo, um sistema como este. Esse daqui é futurista, tá? Ele não é um exemplo que já exista na prática. Isso daqui é mais para que vocês entendam o ponto que a gente vai chegar da tecnologia. Então, olhem aí que, por exemplo, já existem lugares em que as máquinas que praticam a irrigação são altamente tecnológicas, tá? O próximo é a colheita.
A colheita também na agricultura familiar normalmente é feita pela própria família. É aí o grupo de pessoas envolvidas no processo de plantio e colheita. Enquanto na agricultura moderna são máquinas. Olhem aí que se tem uma área muito grande, se vocês observarem a imagem aí, é uma área bem grande, em que apenas máquinas trabalham no processo de colheita. A colheita ela acontece de maneira mais rápida e mais eficiente, tá? Pessoal, espero que eu tenha conseguido aí passar para vocês um pouco dessa revisão do conteúdo de novas tecnologias e de agricultura, a diferença entre as formas de agricultura. Tá? A atividade para fixação de vocês estará no Plural Maestro. Não deixem de fazer as revisões de conteúdo. Lembrando que na página 230, 231, 232 está a parte do conteúdo, mas vocês têm aí exercícios a serem feitos, tá? Então façam aí a atividade 3, o teste e o em casa, que assim que possível eu faço com vocês a correção. Espero que isso seja feito muito em breve em sala de aula, mas se não conseguirmos fazer isso brevemente em sala de aula, será elaborado aí alguma maneira de a gente fazer essa correção, ok? Espero que vocês estejam se cuidando. Fiquem em casa com as suas famílias. Espero revê-los muito em breve. Tá? Tchau, um abraço a todos.